Olá, pessoal, vamos começar aqui então a nossa aula de oligopólios. O oligo vem de poucos. Oligopólio é um mercado onde existem poucos, vocês podem considerar que seria um número que você consegue. Na verdade, pode ser que tenha mais empresas no mercado, mas as empresas relevantes você consegue contar. Contar assim. Então, por exemplo, o seu celular, ele é de que companhia? Ou é da TIM, ou da Vivo, ou da Claro, ou da Oi. O seu celular ele não pode ser de outra companhia. Quando você vai assistir TV aberta, você assiste um desses canais que está aí. Quando você decide fazer suas compras no hipermercado, você vai num desses três que está aí. Com exceção do Walmart, né, que virou Big e meus slides ficaram defasados de meses, de alguns meses para cá. Mas coloquem Big no lugar do Walmart que dá certo. Então, você vai fazer compras no hipermercado, você tem que escolher um desses três. O que significa oligopólio? Significa que há poucos vendedores. Como há poucos vendedores, as ações de qualquer vendedor no mercado vão ter impacto sobre os lucros do outro. Pense que existe um produto, ou alguns similares desse produto, que só há poucas. Você quer esse produto, você vai ter que comprar em alguma dessas empresas. Essas empresas são poucas, então elas sabem que, da curva de demanda que existe, elas vão ter que competir pelos consumidores, mas só entre elas. Elas sabem que são poucas, e que você vai ter que escolher. A que você escolher vai ser que vai receber os seus recursos, né? Então, o que as empresas têm que fazer para terem máximo lucro é atrair o maior número de consumidores possível, ou então atender a maior parcela de mercado possível. Considerando que, quando você vai numa empresa, você deixou de ir na outra. E aí, o que essas empresas fazem é disputar, né, a parcela dos consumidores. A empresa que tiver mais consumidores, a tendência é ela ter mais lucro. E aí, tirando o lucro da companheira. Nesse caso, a gente fala, então, que as empresas são interdependentes. O que uma faz afeta diretamente. E aí, por isso, a gente fala que as decisões de produção são decisões estratégicas. O que significa isso? Significa o seguinte, imagine o extra competindo entre si, eles vendem exatamente a mesma coisa. Quando você decidiu ir a um hiper, você provavelmente vai no que for mais perto da sua casa, porque a diferença de preço entre eles não é tão grande. Eles vendem exatamente o mesmo produto, você só iria pela diferença de preço. Como a diferença de preço não é tão grande, às vezes uma distância maior não compensa e você vai no que é mais próximo para você, ou que é mais caminho para você. Eles sabem disso e eles se localizam estrategicamente um do lado do outro, certo? Mas essa não é a principal decisão estratégica que eu quero comentar. A principal decisão estratégica que eu quero comentar é a seguinte: imaginem que hoje à noite o extra ele vai fechar e ele tem que pensar nos preços que ele vai colocar nas gôndolas amanhã de manhã. Ele sabe que ele está do lado do Carrefour e que você vai escolher, uma vez que os dois estão no mesmo caminho, você vai escolher o que for mais barato, porque os produtos são exatamente. O extra ele vai pensar no preço dele, que tem que ser menor do que o preço que o Carrefour vai colocar amanhã de manhã. Só que o Carrefour ele está pensando a mesma coisa. Ele está pensando que ele tem que colocar amanhã de manhã o preço dele menor do que o preço que o extra vai colocar amanhã de manhã. Então, o extra ele tem que considerar isso. Ele tem que considerar que ele tem que colocar amanhã de manhã um preço menor do que o Carrefour. Ele não sabe o preço que o Carrefour vai colocar, mas ele sabe que o Carrefour está pensando que vai colocar um preço menor do que o preço que ele vai colocar. Que ele vai colocar um preço menor do que o preço do Carrefour, sabendo que o preço do Carrefour é um preço que o Carrefour está pensando em colocar, raciocinando que ele tem que colocar um preço menor do que o preço que o extra vai colocar, sabendo que o extra está pensando que ele vai colocar um preço menor do que o preço que o Carrefour vai colocar, sabendo que ele está pensando. Os dois estão pensando em um cobrir o preço do outro, sem conversarem, os dois preços têm que aparecer na gôndola na mesma hora, e o raciocínio é que um está pensando exatamente a mesma coisa que o outro. Isso é o que a gente chama de uma decisão estratégica. Nesse caso, a teoria que estuda esse tipo de raciocínio é a teoria dos jogos. A gente não tem teoria dos jogos na nossa mente, eu não vou estudar isso com vocês, mas vocês podem pesquisar na internet se quiserem entender. É muito legal, cai em vários concursos, inclusive no concurso de professor de administração do IFP caiu também. E aí, teoria dos jogos porque estuda justamente esse tipo de raciocínio, né? Raciocínio estratégico. Tipo um raciocínio que você usa quando você joga cartas, ou quando você joga dama, xadrez, esse tipo de coisa, né? A sua decisão, o seu movimento depende do que o outro vai fazer. Então, você já tem que pensar 2, 3 passos à frente. O concorrente está pensando 2, 3 passos à frente. E aí, os jogos, eles podem ter resultados variados. E aí, no caso, tipo Extra e Carrefour, o que a gente tem é uma disputa em preços. E uma disputa em preços é como a que a gente viu em concorrência perfeita. Um vai cobrindo o preço do outro, um cobre o preço do outro, até o ponto que eles não conseguem cobrir mais, e a tendência é os preços se estabilizarem no mínimo possível. E aí, o preço igual ao mínimo possível é o preço igual ao custo marginal, que é um preço que não te explora. Então, o oligopólio, apesar de serem poucas empresas, ele pode gerar um resultado de zero exploração. As empresas desse oligopólio eles podem ter zero poder de mercado. A tendência da vida real é que isso aconteça? Não.
Por quê? Porque na vida real, as empresas sabem que só elas existem e elas podem tentar te sacanear de propósito. Elas podem tentar te explorar, mesmo sabendo que naturalmente, se elas não pudessem conversar e tal, a exploração seria zero, e aí elas não querem isso, porque o lucro econômico da exploração zero é lucro econômico zero, elas querem te explorar, elas querem ter lucro extraordinário, e aí elas podem tentar conversar. Então, imagine que o Extra e o Carrefour, ao invés de ficarem pensando o que um vai fazer, o que o outro vai fazer, eles se ligam. Eles pegam o telefone e falam, ó, fulano, que preço você vai botar amanhã? Aí o cara fala, tanto. Ele fala, amigo, peraí, vamos fazer o seguinte, só tem eu e você aqui, por que a gente não dobra esse preço? Pronto. As pessoas precisam comprar. Imagine o caso dos postos de gasolina. As pessoas precisam comprar gasolina, só os postos de gasolina estão autorizados a venderem gasolina. Existem 2 ou 3 bandeiras que funcionam nesse mercado, que a gente consegue contar como produtores relevantes, né? Vendedores relevantes. E eles podem se ligar e combinar, ó, amanhã de manhã a gasolina custa tanto. E aí você vai precisar abastecer seu carro para poder sair e fazer suas coisas, você vai ter que pagar o que eles cobraram. Isso é possível? É. Mas a própria teoria fala que não é o ideal. E, na verdade, nesse jogo, assim, o equilíbrio normalmente é muito instável. Quando os vendedores eles se ligam e combinam essas coisas, a gente fala que eles estão fazendo um conluio. Estão combinando uma coisa para prejudicar outras pessoas, né? Esse tipo de conluio, ele pode ter já vários resultados. Um deles é o comportamento do que a gente chama de cartel, que é o que vocês ouvem falar bastante dos postos de combustível, né? E aí o cartel nada mais é do que todos os vendedores se juntarem e combinarem de agirem no mercado como se eles fossem um único vendedor. Então eles cobram um preço acima do mínimo possível, que é um preço de monopólio, porque eles estão atuando como se eles fossem um vendedor só. Então eles te exploram como se eles fossem um monopólio, e aí esse lucro extraordinário que eles geram, cobrando um preço acima, muito acima do que deveria cobrar, eles distribuem entre si na proporção das vendas de cada um. Esse tipo de mercado é o que a gente chama de cartel, que vocês veem na televisão por aí. Qual é o problema dos cartéis? O problema dos cartéis é instabilidade. Então, uma pessoa é mau caráter, ela não é confiável, né? E aí, o que impede um dos combinantes aí, um dos vendedores, de no outro dia aparecer com um preço muito explorador ainda, mas um preço menor do que o dos colegas. Então, eles combinam que a gasolina amanhã é R$7. Um deles aparece com a gasolina de R$6,50. A gasolina deveria ser 4, 5. Essa diferença, só ele ganha, porque ele vai atrair todo o mercado para ele. Funciona na vida real? Não funciona. Por quê? Como que a gente descobre que existem cartéis? A gente descobre que existem cartéis porque normalmente existem crimes associados aos cartéis. Os outros empresários, que são mau caráter também, eles olham para aquilo e falam, fulaninho, você furou o nosso combinado, então morrer, você vai sofrer alguma consequência, esse tipo de coisa. Então, normalmente existe um crime associado ao cartel que denuncia todo o cartel, né? Alguém é perseguido, alguém é morto, ou parente de alguém é perseguido, esse tipo de coisa horrorosa que acontece. Esses crimes associados à economia, né? Então, é proibido o cartel por várias questões. Primeiro, pela exploração do consumidor. Normalmente, quando o governo percebe um caso de exploração que não era para acontecer, é porque o caso da exploração do monopólio, o governo ele pode atuar, mas meio que assim, a teoria mostra que era para acontecer. Mas no caso do cartel, a teoria mostra que pode não acontecer. E aí, quando as empresas se juntam e formam um cartel, isso é proibido, porque é uma exploração que não era para acontecer, e aí o governo entra através do CAD defendendo os consumidores. E aí os empresários são presos e tudo mais. Quando isso é... Olha um exemplo aqui de oligopólio. O rapaz, Pedro, ele fala assim, Netshoes e Centauro, quero um tênis e vi que está o mesmo preço em ambos, discutam entre vocês qual é melhor para eu comprar. E aí ele fala, preciso saber disso antes das 5 horas, senão eu vou ter que ir para academia descalço. E a Centauro responde, quem vai sair na frente é você agora, Pedro, 10% de desconto para você. E aí o Pedro responde, Centauro, nocaute na Netshoes, é isso mesmo? O cartão de crédito já está na mão. Aí a Netshoes responde, a luta só acaba quando o último beija a lona, 20% de desconto e temos um acordo? E aí o Pedro fala, por mim sim, 20% de desconto está liberado para ter Copa. Será que agora a Centauro consegue revidar? E a Centauro responde, o round ainda não acabou, fechado em 25% de desconto? E aí o Pedro, isso tá igual o Anderson Silva e o Weidman. E pelo jeito foi a Netshoes que quebrou a perna. E aí a Netshoes respondeu, a gente cobra os 25% do desconto. Em quem você confia mais para entregar o seu... E aí,
fecha com a Netshoes e pronto. Veja, houve uma disputa, são apenas duas empresas competindo aqui. Houve uma disputa de preços entre elas. A Netshoes baixou e cobriu os 25%. A outra empresa, Centauro, não conseguiu cobrir mais, porque ela chegou provavelmente. O Pedro está saindo sem ser explorado, e as empresas tiveram que apelar para outros fatores de consumo, né, para conquistar o consumidor. No caso, a Netshoes apelou para servir. Então, aqui, resumindo, quando as empresas em um oligopólio escolhem individualmente a quantidade produzida que maximiza o lucro, produzem uma quantidade maior do que o nível produzido pelo monopólio e menor do que o nível produzido pela competição. O monopólio, ele produz muito menos do que ele deveria produzir, porque se aumenta a produção, o preço cai e ele não ganha. Já a competição perfeita produz o máximo que poderia produzir, porque quanto mais produtos a empresa vende, mais ela ganha. No caso do oligopólio, é o que eu falei para vocês, ali na curva entre zero poder de mercado e 100% de poder de mercado, seria alguma coisa intermediária. O caso dos hipermercados seria uma coisa mais perto de zero. E no caso dos postos de gasolina, seria uma coisa mais perto de 1. O que importa é que o oligopólio não produz tantos produtos quanto ele poderia produzir, mas não tão pouco quanto o caso do monopólio. E aí as empresas têm algum poder de mercado e podem utilizar algumas estratégias para explorar o consumidor. Beleza? Vamos seguir então já para a nossa próxima aula, que é a concorrência monopolista.